Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Márcio Gonçalves da Cria Valor, trazendo um pouco aí de gestão inteligente, e hoje o tópico vai ser sobre sazonalidade e clima, né? Vamos começar por clima. Então, uma postagem que a gente trabalhou essa semana foi sobre uma provocação, não questionamento, se você depende do clima para ter lucro na sua atividade. Isso é uma questão muito recorrente, né? A gente tem aí, como eu sou responsável pela área da cadeia do agronegócio, então o clima e as intempéries climáticas influenciam sem dúvida nos negócios, né? A gente reforçou algumas dicas, eu vou reforçar outras aqui. Então a gente tem como não estar exposto 100% às questões climáticas, né? Então, uma das questões que a gente bate forte com os clientes é no planejamento de investimentos, né? Então a gente tem aí, depois de uma seca severa, alguns empreendedores, né, alguns produtores aí que tiveram uma saúde, um resultado melhor, que proporcionou uma saúde financeira em função de terem, em dado momento, planejado investimentos na ordem de grandeza bem representativas, mas que viabilizaram essa condição de não ter perdas tão representativas, né? Então, investir em pivô, né, para algumas culturas é viável, né? Investir em armazenamento de água, né? Tem linhas de crédito para isso também. E o mais importante, ao nosso ver aqui, é planejar com uma visão financeira de criar um fundo de reserva, não só como uma questão de investimento, mas também como uma alternativa de fundo de emergência para questões como essa que a gente está vivendo, de uma pandemia nunca antes prevista, né? Nem pelos brainstorms mais eloquentes aí, a gente não teria vislumbrado uma situação como essa. Então, a gente não pode, ou a gente não deve depender 100% do clima para a nossa atividade, né? Reforçando essa questão, a gente sabe que a previsão climática para a próxima safra é de seca novamente, né? Então, por que não buscar alternativas, né? Mas de forma assim emergencial, né? De forma entendendo a sua realidade, né? A gente vê aí o governo com algumas linhas de crédito bem interessantes, né? Bem atrativas, mas que infelizmente ela tem algumas prerrogativas que acabam limitando esse acesso ao crédito, né? E com a demora na liberação desses créditos, muitas vezes aquela empresa, aquela pessoa que estava apta a ter acesso a esse crédito, infelizmente acaba não, em função da demora aí, eu estava, por exemplo, né, o meu negócio estava com todos os impostos em dia, estava com todas as contas pagas na rede bancária, né, dos compromissos, e aí com essa lentidão, né, pode-se dizer assim, ou falta de celeridade, né, de uma visão de emergência na questão da liberação dos recursos, o meu status de uma empresa com saúde e com todos os compromissos saudados, com a queda do faturamento, com a dificuldade em honrar os compromissos, eu passo por uma situação de dificuldade financeira maior, impedindo acesso a algumas linhas de crédito, né? Então, de novo, a gente reforça a importância de ter uma gestão financeira, um planejamento, ter meta, ter uma série de questões que é o nosso dia a dia aí dos clientes, para a gente conseguir ter uma melhor gestão do negócio e conseguir se manter vivo, mesmo em situações atípicas como essa, tá? Então esse é um dos primeiros pontos que a gente gostaria de reforçar, e o outro ponto é sobre o outro post que a gente fez, deixa eu ver aqui, que é sobre as questões da sazonalidade, né? Dos negócios sazonais, né? Então, assim, a pergunta que fica é se você aí que tem um negócio, que trabalha em alguma empresa, entende a sazonalidade do negócio, ou seja, o que é sazonalidade, né? Então, por exemplo,
eu vendo indústria alimentícia de sorvete, né, de picolé, eu vendo muito mais no verão. Como é que é a vida dessas empresas no inverno? O que elas fazem? Né? Como é que é o caixa delas? Como é que é o planejamento financeiro do negócio que tem pico de venda a partir de setembro, outubro, e que em momentos como hoje, aí, que está 12 graus, o consumo de produtos gelados reduz drasticamente. Né? Negócios, né? Então a gente está aqui com a Renata Vasconcelos, aí, o pessoal da Cerealias, o Cristiano Endert, né? A dona Helenite aí sempre prestigiando aqui o canal da Cria Valor. Mas assim, então aqui, por exemplo, o Cristiano é médico, né? Ele sabe que alguns procedimentos seletivos têm a sua sazonalidade, né? Então, sei lá, o que o grupo lá de anestesistas que ele trabalha já mapeou isso, já sabe quais são os procedimentos que tem um comportamento mais atrativo para o grupo de profissionais, né? A Cerealias, aí, parceira da Cria Valor no atendimento a questões do agronegócio, ela já mapeou, né? Ela já entende o comportamento e o momento correto de abordar e de trabalhar as questões do agronegócio, né? Então, e você tem noção da sua necessidade de caixa frente ao comportamento de baixa da sua atividade? Então isso é fundamental, a gente vê na história aí de famílias empreendedoras, né, de famílias que têm atividade sazonal, que muitas vezes acabam sendo prejudicadas ou sangrando caixa por tomadas de decisão desalinhadas com o comportamento do caixa e com o comportamento sazonal do negócio, né? Então, por exemplo, quando a gente vê agora, vamos pegar aí o caso do agronegócio, que é uma realidade mais próxima da gente. Quando a gente pega, né, o final para quem não sabe, né, então vou fazer um breve histórico aqui, né, um breve comportamento, principalmente de uma cultura muito forte no Brasil, que é a soja. Então aqui no sul, a gente vê o pessoal, agora tem a entre safra, né, o pessoal colheu ali até abril, maio, junho, né? Agora entra normalmente, ou o pessoal descansa o campo no inverno, ou faz invernada, né? Bota uma integração lavoura-pecuária e bota gado para ter um ganho incremental e melhorar essa integração lavoura-pecuária. Tem um ganho financeiro que a gente pode trabalhar, mas não é o foco aqui. O foco é a gestão numa visão mais estratégica. E lá por setembro tem que retomar a atividade de lavoura para plantar, preparar o campo, plantar, para aí, né, fazer todo o gerenciamento da lavoura até colher lá por abril, maio, junho, tá? Então assim, o produtor colhe ali mais tardar em junho, está com a produção no silo, na cooperativa, e aí, né? A gente só vai ter, teoricamente, a partir de junho até setembro, são só desembolsos, são só gastos, né? E tem a produção guardada ou a produção já comprometida com o fluxo de caixa operacional. Como fazer isso? Como trabalhar isso de forma harmônica e estratégica, né? É isso que a gente faz. Então, a gente tem provocado, junto às mídias sociais, essas reflexões, né, de entender. E o outro ponto muito importante que a gente reforça aqui é a questão do entender o comportamento do gasto, né? Não só do gasto, mas principalmente do gasto e, consequentemente, o comportamento da receita, né? Então, é normal a gente pegar indicadores, né? Começar a mapear indicadores de gestão para algumas empresas que são ainda bem embrionárias na questão da gestão financeira e na gestão para resultados, e começar a mapear indicadores e olhar indicadores de forma histórica, né? Mapear esse comportamento do gasto, da receita e do resultado. E vi alguns gestores assim, Márcio, olha aqui, a gente tem um indicador que está muito ruim, né? Tá muito ruim comparado a quem? Ao que, né? Não, comparado aos próximos 2 meses da frente, ele estava muito ruim. Né? Ele estava muito ruim ou é um comportamento sazonal? Como é que a gente identifica isso? Né?
De um modo geral, a gente identifica comparando os mesmos meses, por exemplo, eu vou comparar sempre o mês de junho dos últimos 3, 4, 5 anos, né? Então assim, a gente começa a entender, dando o exemplo mais fácil, que é o exemplo dos gelados aí, né? Do picolé, do sorvete, né? Então assim, eu vou ter um indicador sempre pior ou ruim, se comparado ao meu indicador do inverno, de vendas no inverno, comparado com o meu comportamento de vendas de picolé no verão. Agora, como é que está o meu indicador de vendas de picolé nos últimos verões, né? Na mesma data, no mesmo período de análise? Isso a gente faz e é muito interessante e é um processo educativo, né? Faz com que a ansiedade, né, e a preocupação seja reduzida, né? Então, hoje a gente falou sobre as questões do clima, né, as questões climáticas, que a gente tem como mapear, e aí entra, tão falado agora, a gestão de risco, né, o compliance, enfim, ou seja, mapear quais são os riscos do teu negócio e criar alternativas, planejar, né, caminhos para mitigar esses riscos e buscar viabilizá-los. E o outro é a questão da sazonalidade, né, entender a sazonalidade e é isso aí. Hoje foi isso, sazonalidade e questões do risco do clima para os negócios. E dizer que agora, né, de novo, aí tem alguns movimentos de fechamento do varejo que vai causar um impacto na economia mais uma vez. Eu vejo, a gente tem acompanhado alguns clientes aí conseguindo ter acesso a algumas linhas de crédito com taxas bem atrativas, né, e condição de pagamento meio que de pai para filho, assim. Então, o que a gente tem buscado orientar nessa linha é a questão de analisar, porque uma frase aí muito usada por mim aí, mas a primeira vez que eu ouvi foi com o Dr. Felipe Russowski aí, é a seguinte: ninguém morre de taxa, as empresas morrem de caixa. Então eu vejo aí, para quem tem condições, óbvio, tem que analisar a realidade de cada negócio, de cada pessoa física e jurídica, mas assim, de um modo geral, planejar e ver se esses recursos que estão à disposição aí, primeiro, estão acessíveis para o teu perfil, isso a gente pode analisar, e em segundo momento, para que é esse dinheiro, né? Eu sou filho de médico, né? Então vira e mexe eu trago algumas analogias da medicina e com as experiências que a gente teve aí na área corporativa de recuperação judicial, a gente entende que as ferramentas da recuperação judicial, né, jurídicas e financeiras, elas nada mais são do que um oxigênio para o negócio. Assim como essas linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas também são oxigênio para as empresas. Mas se a gente não souber usar esse oxigênio, ali na frente ele acaba e o negócio, se for para seguir da forma que está, às vezes é até pior pegar esse dinheiro. Agora, se a gente vai se reinventar, vai fazer investimentos, vai reestruturar a operação, aí sim é uma ótima alternativa de tomar um fôlego, arrumar a casa para seguir em frente. Então, é isso, estamos fechando hoje aqui. Mais 2 dicas aí que eu não me aguento. Seguinte, senso de urgência, né? Então, hoje eu vou estar recebendo aqui 2 antigos clientes nossos, né? Amigos aí que fizemos um trabalho há um tempo atrás e que se lembraram da gente como uma forma de retomar a conversa para a saúde financeira e longevidade do negócio. Ou seja, não hesitem em buscar recursos, né, buscar ajuda, porque quanto mais postergada essa sinalização de ajuda, provavelmente pior vai estar o negócio. Então, assim, busquem falar com seus contadores, com seus advogados, com seus sócios, né? Criem um ambiente de interação maior nesse momento de pandemia, nesse momento que principalmente o varejo, a gente vê aí que teve um impacto aí, né, representativo de novo, né, para mitigar aí risco de
de contaminação. Então, usem e abusem da tecnologia para se manter em contato, mas não hesitem em agir, em fazer acontecer, nem que seja para pedir ajuda, né? Então é isso, pessoal. Boa terça-feira, né? Criem valor, não fiquem parados, busquem alternativas e contem com a gente. Uma boa semana, forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.